Fala galera, mais uma aula aqui de localização industrial, polarização e regionalização. Vamos dar sequência agora falando aqui da microlocalização industrial, que nada mais é do que aspectos relacionados às condições do terreno, sem, no entanto, serem descartados os elementos econômicos subjacentes que passam a interferir quando existe a necessidade da escolha alternativa entre vários terrenos. Isso envolve condições do relevo, qualidade do solo, vias de acesso de comunicação, serviços públicos, capacidade da infraestrutura, situação legal da propriedade, outros dispositivos legais e a existência de instalações já previamente construídas. Aí no primeiro condicionante, a gente tem ali as condições do relevo, que nada mais é do que as condições de declividade ou outras do relevo do terreno que podem ter um peso considerável nos custos de implementação, uma vez que podem ou não dispensar a execução de grandes movimentos de terra para a implementação inicial e, por outro lado, podem ou não permitir futuras expansões das instalações sem grandes obras de terraplanagem. Então a gente tem que ponderar que tem empresas que podem se aproveitar de um relevo com declive, né? Sobretudo aquelas que têm no meio da sua linha de produção alguma vantagem por ter uma diferença gravitacional no meio da sua linha de produção, mas tem outras empresas que precisam de uma planta plana, né? Então precisa de mais obras ali para condicionantes. Então, assim, cada caso é um caso, mas as condições do relevo têm que ser levadas em consideração porque isso tudo pode onerar a implementação da empresa. Então, a qualidade do solo envolve ali a qualidade ou deficiência do solo, que pode facilitar ou onerar a implementação de instalações industriais, a resistência do solo, o nível do lençol freático, formações rojosas de mata, a existência de solo vegetal ou aterro sanitário que não suportam o peso de grandes obras de engenharia, que podem determinar o melhor terreno. Então, essas situações têm que ser levadas em consideração também, e embora deficiências possam ser corrigidas mediante sistemas de fundações, estabilizações e contentação de encostas, desmatamento, drenagem, aterros e outras providências adequadas, as condições negativas elas podem influir em grande proporção no custo da obra de maneira a desestimular a escolha do terreno diante de uma possibilidade de alternativas. Então isso também tem que ser levado em consideração. Vias de acesso e de comunicação envolve a situação próxima a uma estrada de rodagem, a uma via férrea, a um canal ou curso d'água navegável, ou ainda a proximidade dos centros urbanos, que pode determinar menores custos de transportes, restringindo o número de alternativas válidas para a escolha do terreno. O avanço tecnológico reduz o peso desse fator na decisão locacional. Ainda, a existência de uma infraestrutura de apoio com um terminal rodoviário ou ferroviário, portos ou cais que facilitem as condições de carga e descarga de matérias-primas ou produtos acabados em determinadas condições ótimas do terreno. Então, isso pode também contribuir para a escolha, né, no critério microlocalizacional. Serviços públicos envolvem aqui tudo que o serviço público tem como monopólio natural, muitas vezes, como, por exemplo, a infraestrutura urbana de esgoto, energia elétrica, linhas telefônicas, coleta de lixo, transportes, né, às vezes redes de ensino, né, se tem uma escola perto ali da empresa, facilita para a gente contratar pessoas, porque os filhos vão estudar num lugar perto de onde trabalham os pais, então isso tudo envolve, né, se tem hospitais, se tem suprimento de água potável, né, e isso está, inclusive, nas partes da macrolocalização, né, então isso é uma coisa que está nos dois lugares ali. A capacidade da infraestrutura envolve ali a estrutura de acesso, ou seja, se tem estrada para chegar onde o cara vai implementar a sua própria empresa, né? A previsão de capacidade de utilização no momento da implementação, a potencialidade para períodos futuros de desenvolvimento. Então, não só o quanto a estrada aguenta, se aguenta levar móveis ali para construir meu escritório, mas se de repente eu vou expandir minha produção, eu vou produzir caminhões e toneladas de produtos, né? Se essa estrada vai aguentar o meu desenvolvimento futuro, né? Limitações físicas e legais, né, para o tráfego de veículos que demandem a indústria, né? Normalmente essa questão envolve ali o gabarito das pontes, túneis, raios de curvatura e rampas, e entre outras coisas, né?
E, por outro lado, a exigência de um aumento futuro no atendimento de serviços de energia elétrica, água, esgoto, telefone, etc., ela pode não ser correspondida pela capacidade instalada de infraestrutura. Então, isso tem que ser pensado não só no momento da implementação e da escolha, mas visando já um potencial. Ó, se a gente expandir a nossa empresa ou se a gente começar a produzir mais, a gente vai ter que mudar de lugar ou a gente pode utilizar esse lugar fazendo algumas melhorias, né? Isso tem que ser levado em consideração também. Situação legal da propriedade envolve ali a condição da propriedade no que se refere à existência de qualquer demanda judicial, o risco de futuras questões judiciais, ou ainda a demarcação efetiva dos limites do terreno em relação às propriedades vizinhas, né? Que qualquer tipo de erro, qualquer tipo de coisa que estiver em a ver com a justiça pode ser um critério negativo ali, né? Um quesito negativo nos critérios de escolha da microlocalização industrial. Outros dispositivos legais são aqueles que podem onerar ou impedir a microlocalização de determinadas plantas industriais e terrenos selecionados. Então a gente tem ali fatores como a vigência de dispositivos legais sobre a exigência de faixas de domínio ou de direito de servidão, sobre restrições quanto ao gabarito máximo das edificações. Então, por exemplo, se uma delimitação que tem que ter ali, que está passando muito perto de uma estrada ou de uma ferrovia, né, tem que ter uma margem de segurança para ter construções. E se de repente isso não está, nesse exemplo, né, não está em plenas condições, isso pode prejudicar a empresa no futuro, né, como faixas de recuo de áreas não edificáveis. Quanto ao nível de ruído, também, que é muito importante, né, porque tem muitas empresas que acabam se estabelecendo em bairros residenciais e aí começa a ter problema com multa por conta de barulho, por conta de poluição sonora, né? Uma oficina não pode se estabelecer perto de um hospital, por exemplo, né? Emissão de fumaça, vapores, odores, entra na mesma questão de poluição sonora, né? E a obrigatoriedade de preservação de áreas verdes, né? Isso também é levado em consideração. Existência de instalações envolve ali a existência no terreno de construções de engenharia de forma a fundações, edificações provisórias ou definitivas que podem onerar ou diminuir os custos de instalações, quer sejam necessárias obras de demolição, remoção ou sejam reaproveitáveis para o futuro do projeto. Então é quando a gente considera comprar um terreno que já tem alguma coisa construída, né? Basicamente é isso. Da mesma forma, no caso da existência de áreas cultivadas, né, jazidas e outros recursos extrativos já em fase de exploração que devem ser complementados. Então, mesmo para você fazer um plantio num terreno, você tem que saber o que cultivo foi feito antes nesse terreno para eu saber como que eu tenho que tratar o solo, né? Se, de repente, se o cultivo que eu planejo fazer é o mesmo que estava antes, eu vou ter muito menos custos. Agora, se eu vou ter que mudar e tratar a terra como um todo, isso vai onerar bastante, com certeza, o custo do meu empreendimento. Agora a gente entra num outro tópico aqui que chama-se a escolha locacional. E a escolha locacional final, ela será determinada concomitantemente pela melhor área de macro e micro localização. Para cada tipo de serviço específico da indústria, em função da estratégia de desenvolvimento da empresa, a melhor localização poderá requerer uma escolha entre possibilidades alternativas de localização. Ou seja, a gente vai pegar aqueles critérios de macro e micro localização e vai ver ali, né, vai colocar numa tabelinha, vai dar pontos para cada um dos critérios e vai ver quem ganhou, né? Basicamente, acho que essa é uma das formas mais simples e efetivas que é possível realizar essa conferência. Então, a escolha locacional nada mais é do que a análise de custo-benefício das vantagens e desvantagens locacionais em relação aos aspectos macro e micro anteriormente descritos. No entanto, ainda que uma indústria seja claramente orientada para um tipo específico de fator que apresenta um peso mais significativo na composição dos seus custos totais, a existência de outros custos adicionais ou vantagens pode determinar, como no cômputo global, a localização mais
afastada daquele concomitante. Então, assim, tem muitas coisas que tem que ser levado em consideração, não somente a questão dos custos em relação à parte locacional, porque mesmo que a gente tenha alguma desses critérios mais bem atendidos, pode ser que no longo prazo outros critérios possam pesar também. Algumas especificidades regionais são determinantes pelos recursos materiais e humanos, mas também pela inter-relação desses recursos com todo um macrosistema social, em que pesam subsistemas como o político, cultural, patrimonial, participacional. Então, além do econômico, né, eles podem obstaculizar ou impulsionar o desenvolvimento do investimento industrial em um dado local. Aí são conhecidos como exemplos sistemas em que valores específicos de uma dada cultura regional resultam na não aceitação pela população local do estabelecimento de indústrias específicas que se compunham a técnicas ou a outros costumes que são tradicionais, embora os estudos técnico-econômicos revelassem vantagens locacionais nessa região. Da mesma forma, existem situações de conjuntura política ou de mesmo aspectos políticos estruturais históricos que influenciam sucessivamente a sensibilidade, né, se vai ter ali a possibilidade de uma localização industrial, desde que sejam criadas ali pressões favoráveis ou desfavoráveis junto às autoridades governamentais para o estabelecimento de subsídios ou de sanções à implementação industrial em regiões selecionadas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e faz parte também do nosso know-how ali de instrumentos para tentar escolher melhor o local da empresa. Deve ser ressaltado que toda a escolha locacional está permeada por um fator de previsão sobre o desenvolvimento futuro, não apenas as condições econômicas globais de investimento, mas também as expectativas de desenvolvimento futuro. E cabe fazer uma ressalva aqui que toda expectativa é um sinônimo, economicamente dizendo, de incertezas, né? Porque toda expectativa, por mais que a gente faça ali estudos de vários aspectos conjunturais, do tipo tentar colocar ali expectativas positivas, cenários negativos, cenários mais positivos, cenários realistas, tudo isso ainda assim carrega um peso de incerteza, e se carrega incerteza a gente tem que saber mensurar bem, porque mensurando bem a gente não vai ter certeza mesmo assim, mas vai ter menos incertezas do que teria se não tivesse mensurado nada. Então é importante ressaltar isso, que nem todo plano é perfeito, né? E coisas podem acontecer, e se elas podem acontecer, vem a lei de Murphy, né? Se alguma coisa ruim pode acontecer, vai acontecer. Os fatores de escolha locacional anteriormente descritos são embasados em teorias estáticas, fundamentadas em paradigmas neoclássicos. E o que seriam isso? É porque todo esse contexto dado foi escrito ali a partir de 1909, né, que estava na época ali dos neoclássicos, né, que se juntam eles Joseph Schumpeter, Alfred Marshall, né, entre tantos outros aí que predominavam ali na escola hegemônica, né, da economia naquela época, né, porque tudo isso vem antes do Keynes. Aí mais recentemente, a partir da década de 60, as análises econômicas enfatizam a influência de fatores dinâmicos sobre a decisão locacional, relacionados ao tamanho da empresa, particularmente às estruturas oligopólicas. E as decisões locacionais dessas são vinculadas a estratégias de acumulação que muitas vezes são relacionadas a outros fatores, como o controle de nível mundial de depósitos estratégicos de minerais, a reservas de mercado, transferências de segmentos do processo de produção, como implicações negativas sobre a ecologia. Então tudo isso começa a ter uma dinâmica que acaba influenciando a decisão da empresa. E para fazer mais uma ressalva aqui, por que a gente fala que essas teorias anteriores são estáticas e agora são dinâmicas? Né? Primeiro de tudo, né, para já embasar boa parte desse pensamento, quando a gente está tratando das teorias ali do período neoclássico, né, as funções de produção, função da firma, função do consumidor, elas são maximizadas para tentar extrair ali o melhor proveito da função, né? Então tem uma resolução matemática lá que vai trazer
uma solução para aquele problema de funções, né? Qual que é o melhor resultado que agrada mais ao mesmo tempo, né? E isso tudo, muitas vezes, não vai dar o resultado que é necessário para a prática em si, porque a prática, muitas vezes, né, compreende não levar a função de produção à sua maximização de lucros e minimização de custos, né? Por diversos fatores que a gente já viu, inclusive, ali a partir do capítulo 4 do livro do Kupfer, né? Onde vários teóricos começam a questionar isso aí, porque se uma empresa levar sempre a função de produção ao seu limite para tentar ganhar o máximo possível, muitas vezes ele vai passar por cima de questões ambientais, ou ele vai passar por cima de questões trabalhistas, ou mesmo ele vai atrair muitos concorrentes para aquele negócio, né? Então, às vezes a firma prefere não maximizar o seu lucro, mas para manter uma estrutura de oligopólio presente, né? Como é o caso ali da empresa que escolhe ali uma produção abaixo do seu nível ótimo, mas com um preço mais competitivo, que faz com que os seus concorrentes potenciais não sejam atraídos a entrar no mercado. Então é uma forma de defesa da empresa, porque ela fala assim, ó, eu vou diminuir um pouco o meu lucro, mas pelo menos eu vou me manter nesse mercado sozinho. Porque se eu começo a lucrar demais e começo a esticar muito a corda, aí de repente eu vou atrair mais concorrentes e vou acabar perdendo parcela de mercado, e o meu mercado vai ficar menos concentrado, o que significa lá que o Hirschman-Refindal vai ficar menor, que a razão de concentração vai ficar menor, vai ficar mais distribuída, e isso pode ocorrer uma perda de lucro potencial da empresa maior do que se ela não tivesse maximizado os seus lucros. Então isso é importante ressaltar. Por isso que as teorias mais novas, que envolvem essa decisão mais dinâmica, né, fatores dinâmicos, né, abordam aspectos que não estão somente relacionados à estrutura de custo e o resultado do lucro da empresa. E aí tem uma citação aqui de Marcussen, que ele diz que as tendências locacionais desenvolvem-se em uma sucessão espacial, ou seja, um setor industrial se estabelece e se concentra em uma ou várias regiões no início dessa sequência, para dispersar-se para outras regiões posteriormente, e em muitos casos abandonando centros iniciais. Então ele diz isso porque ele observa que em países altamente industrializados existe uma dinâmica locacional voltada para organizações construídas por múltiplos estabelecimentos em diferentes localizações. A escolha locacional transfere-se das regiões de alta concentração de mão de obra, que apresentam sindicatos combativos, né, que acabam ali atrapalhando a contratação de trabalhadores, para outras regiões em que as indústrias possam impor novas condições de salário no mercado de trabalho. Paralelamente, mudanças tecnológicas profundas afetam decisões de investimento locacionais, que se relacionam com as teorias do oligopólio e dos ciclos de produtos e dos lucros. As teorias tradicionais da localização industrial não podem ser descartadas por explicarem condicionantes do desenvolvimento regional, né? E as teorias dinâmicas, por outro lado, elas procuram examinar o surgimento de relocalização e o desaparecimento de concentrações industriais, ou mesmo a segmentação da localização de uma empresa em várias regiões como estratégia de crescimento e de acumulação de capital de grandes oligopólios. Então a gente tem que entender que por mais que aquelas teorias que foram feitas nos períodos dos neoclássicos tenham suas deficiências, ela ainda assim serve para muita coisa hoje, mas a gente não pode esquecer das críticas envolvidas para saber aplicar elas da melhor maneira possível. Isso vale não só para a teoria locacional das firmas, mas também para outros fatores de teoria econômica. O modelo de desenvolvimento econômico polarizado, né, está envolvido ali dentro de um processo de polarização industrial, que foi inicialmente descrito por François Perroux, contrapondo-se aos modelos de crescimento estáticos, né, que eram da época ali do neoclássico, e ao circuito estacionário da análise econômica tradicional. Então, quem que é esse cara aí? O François Perroux, ele nasceu em 1903,
e morreu em 1987. Ele foi um economista francês que deu professor do Collège de Français, da Universidade de Lyon e da Universidade de Paris. Ele elaborou a teoria dos polos de crescimento em 1955. Então vejam, no meio do período ali que o pensamento econômico de Keynes estava dominando ali a hegemonia do pensamento, né? E foi quando ele estudou ali a concentração industrial na França, em torno de Paris, e na Alemanha, ao longo do Vale de Ruhr, né? Não sei como é que fala isso em alemão, mas deve ser parecido. Então, o que seria ali esse processo de polarização industrial? Ele vai dizer que o polo de crescimento tem uma forte identificação geográfica, porque o produto das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, né, eles são liderados por indústrias motrizes. E aí que vai chegar o ponto mais importante dele, esse negócio de indústria motriz. Então ele vai dizer ali que um complexo industrial ele é um conjunto de atividades ligadas por relações de insumo-produto e forma um polo de crescimento quando for liderado por uma ou mais indústrias motrizes. E aqui, ó, eu deixei até em amarelinho que isso aqui é com certeza uma das partes mais importantes. O que são os modelos tradicionais de crescimento econômico? São situações de equilíbrio estacionário, em que o crescimento populacional, a produção global cresce na mesma proporção, não havendo variação tanto na proporção entre fluxos de bens de produção e de consumo, quanto na propensão a consumir e a poupar. Os coeficientes de produção, o tempo de trabalho, o rendimento real por habitante, o nível geral de preços e os preços relativos, tudo isso permanece constante. Aí o ritmo do aumento do capital real é exatamente igual ao ritmo da produção e do consumo. Portanto, a economia é, em cada período, a réplica exata da economia no período anterior, somente as quantidades são multiplicáveis por um determinado coeficiente. Então, esse é o tipo de crescimento estático, que é o chamado crescimento econômico, não sendo diferente da questão do desenvolvimento econômico, né? Então, aqui tem essas grandes diferenças. Então, isso aí é como descreve os neoclássicos, né? E eles descrevem que o crescimento, conforme esse circuito estacionário, onde a população e a produção e o capital aumentam num período para um período exatamente na mesma proporção, onde os produtos, serviços e a moeda executam os mesmos percursos, onde os fluxos aumentam sem variações de estruturas nem flutuações. Então, isso é crescimento econômico. Já a questão ali do Perrot, ele vai dizer que é o seguinte, desses modelos de crescimento acima descritos, eles não são caracterizados pela realidade e que existem ali alguns fatores que justificam isso, né? Que nas economias existem transformações estruturais na sua base, ou seja, mudam-se padrões de consumo, mudam-se a moda, a cultura muda, a tecnologia muda, existem inovações, então tudo isso não é levado em consideração quando a gente cria um modelo de crescimento baseado naqueles autores neoclássicos. O aparecimento e desaparecimento de indústrias ele tem que ser levado em consideração, né, porque ao passo que uma indústria nasce, ela, através da destruição criadora, descrita inclusive por Schumpeter, que está na época dos neoclássicos, né, ela faz outra indústria desaparecer. Né? Vejam só que a indústria de computadores, né, as empresas que compõem a indústria de computador, né, destruíram muitas empresas que fabricavam máquinas de escrever, como antigamente. Né? Então, esse efeito ele não era levado em consideração quando a gente fazia os modelos matemáticos ali na época dos neoclássicos. A proporção variava de diversas indústrias no fluxo do produto industrial global durante períodos sucessivos e também taxas diferenciadas de crescimento entre indústrias. E isso vem principalmente do quê? Quando a gente faz um modelo neoclássico, normalmente uma das bases que são colocadas ali é que as pessoas são racionais e que a informação é transparente. E que um capital, quando ele vê uma oportunidade de lucrar mais, ele migra esse capital. Né? E isso faria com que várias indústrias diferentes tivessem a mesma taxa de crescimento, coisa que não reflete a realidade, porque é difícil a gente saber exatamente quanto uma empresa ganha se ela não é uma empresa de capital aberto. Né? E até ela virar
empresa de capital aberto é porque ela já criou tantas barreiras à entrada no negócio que ela construiu um oligopólio ou um monopólio, ou que ela está inserida, e que daí já o capital, mesmo que ele queira entrar lá, ele não entra, né? Porque tem estratégias anti-competição, tem barreiras à entrada, tem vários outros fatores que vão condicionar isso aí. Então, tudo isso para dizer o quê? Que realmente aquela teoria de crescimento só, né, e dar a base locacional baseada naquela teoria de crescimento não seria o suficiente para fazer uma análise que refletisse a realidade como ela é. Por outro lado, essas mudanças estruturais refletem também a propagação do crescimento de uma indústria ou de um grupo de indústrias, possibilitando novas invenções que originam novas indústrias. E aí Perrault descreve que um modelo alternativo em que o crescimento não surge em toda parte ao mesmo tempo, porém se manifesta com intensidade variável, né, em pontos ou polos de crescimento e propaga-se segundo vias diferentes com efeitos finais variáveis no conjunto do tempo na economia. Então, o que ele vai dizer? É que nem tudo acontece ao mesmo tempo, acontece de forma aleatória em alguns polos, né, ou tem lugares que estão crescendo, tem lugares que estão estagnados, lugares que estão caindo, né, e a economia ela tem que tentar compreender todos esses lugares ao mesmo tempo, não só criar um mundo imaginário na matemática para tentar resolver uma equação matemática. E aí ele vai dar o destaque das indústrias motrizes, que é o que eu tinha mencionado lá. Qual que é a parada da indústria motriz? Né? É que elas são indústrias que se desenvolvem mais cedo do que as outras, segundo formas de grandes indústrias modernas, caracterizadas pela forte concentração de capitais, decomposição de técnicas e tarefas, mecanização e separação de fatores de produção entre si. Então, gravem bem esse aí, está em amarelo, inclusive para lembrar bem que isso aí é uma parte importantíssima dessa aula. E essas indústrias que se desenvolvem mais cedo do que as outras, segundo formas grandes, indústrias modernas, são caracterizadas pela forte concentração de capital, né? E o aumento do volume de sua produção acarreta em um volume de produção de variáveis de outras indústrias que são ditas as movidas. Então, é uma indústria que acaba gerando movimento em outras indústrias que estão ali em paralelo, né? Que seguem ali orbitando a indústria principal. Posso dar um exemplo bem claro aqui, seria a indústria automobilística com a indústria, né, de autopeças. A indústria-chave, ou a motriz, ela, através do efeito multiplicador, ela induz na economia nacional um crescimento do volume de produção muito maior do que o crescimento do seu próprio volume, né? E isso é o importante ali para o Perrault. O complexo industrial, né, envolve ali a empresa motriz e as movidas, que compõem um regime não concorrencial e uma concentração territorial, né? E aí esse complexo é determinado pelos efeitos backward effects, né, que são os efeitos para trás, e os efeitos para frente, forward effects. Né? E o que são cada um desses? Né? Efeitos para trás são as inter-relações que ocorrem nas indústrias fornecedoras de insumos e demais produtos necessários à produção da indústria motriz. E os para frente são aqueles que tratam ali da distribuição e reparação do produto acabado. Então, para usar o nosso exemplo aqui dos carros, né? Se a gente pegasse ali a parte de veículos, a parte para trás seria ali as autopeças, né, o fabricante de pneu, e para frente seria ali a parte de oficinas, de vendedoras de automóveis e assim por diante. E Perrault ainda descreve vários tipos de regime de mercado dos complexos industriais, que podem compreender desde que um monopólio parcial que impõe um acordo entre as pequenas empresas satélites, o duopólio em que uma grande empresa com baixos custos interage com uma empresa menor com capacidade de custos elevados, até o regime de oligopólio. E nesse último, a luta oligopolista, né, os conflitos de eliminação de conflitos visando a subordinação de uma parte à outra,
ou um acordo, eles permeiam os complexos industriais e agem como fatores de crescimento no sentido a motivar a elevação da produtividade e a realizar uma acumulação de capital eficiente e superior à dos regimes concorrenciais. A expansão e o crescimento das indústrias movidas do conjunto resultam das forças de conflito ou da cooperação entre os planos das grandes unidades e grupos de unidades coordenados, que são arbitrados pelo Estado e influenciam pelos os preços e o volume de produção e as compras de serviços. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença novamente. Se tiver dúvidas, mande aí nos comentários e até a próxima aula.